Olá, eleições 2024, série especial sobre candidatos e candidatas a vereador de Santarém, Câmara de Vereadores de Santarém, que este ano, exatamente neste ano de 2024, diferente de 2020, nós vamos ter 23 vagas, ou seja, são 23 vagas disponíveis esse ano. Em 2020 foram 21. Então houve um aumento aí muito bom para que essa concorrência entre os vereadores e as vereadoras possam ser ainda mais salutar, né? Diminuiu o número de candidatos, aumentou o número de vagas, então está mais fácil, entre aspas, de entrar na Câmara Municipal de Santarém. E quem quer entrar lá na Câmara Municipal de Santarém é a Iane Belo. A Iane Belo, que este ano vai brigar por uma vaga pelo PP. Iane, boa tarde, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa tarde, Géso. Boa tarde a todos os teus seguidores. Para a gente é um prazer também estar aqui para falar sobre política, para falar sobre campanha eleitoral 2024 e para dizer que nós, mulheres, estamos no páreo para lutar também por uma vaga. Iane, eu sempre me lembro de uma estatística quando uma mulher resolve entrar para a Câmara de Santarém. A Câmara de Santarém fez hoje, esse ano, 195 anos. Já teve 300 vereadores. Desses 300 vereadores, só 13 mulheres. Nesses 195 anos, só 13 mulheres, né? Então é um percentual muito baixo, considerando ainda o fato de que Santarém, o maior número de eleitores são mulheres. Né? O eleitorado, mais de 50% do eleitorado é feminino. Eu te pergunto, é um desafio maior ainda para uma mulher se candidatar a vereadora quando se estabelece, quando se configura, quando ela toma conhecimento dessa estatística, né? Até sem tomar conhecimento dessa estatística, com certeza, fazer campanha eleitoral, fazer política sendo mulher é muito mais trabalhoso, é muito mais dificultoso do que para o homem. A gente vê que tem leis aí desde 1996 que estabelecem uma cota de 30% para esses partidos terem essas mulheres concorrendo, mas a gente assim mesmo ainda vê que foi só isso. O incentivo foi só isso, ter 30% de mulher para concorrer em cada partido. E muitas vezes os partidos eles nem levam a sério essa lei. É difícil, como eu vinha conversando com a minha filha no carro, é difícil sim. A mulher ela tem a dupla jornada e às vezes até 4 jornadas. Trabalho fora, estudo à noite, tenho marido, tenho filho, tenho casa, tenho cozinha e mesmo assim ainda tenho uma vida social, tenho uma vida na comunidade. Hoje eu frequento a comunidade do Menino Jesus e tenho meu tempo dedicado também à vida religiosa. Então, ser candidata mulher não é fácil, Géso, ainda mais com essas estatísticas. E eu estou aqui para mostrar que nós, apesar de todas essas jornadas, a gente tem competência sim, a gente anseia por uma vaga, porque a gente não se sente representada hoje pelas pessoas que ocupam as cadeiras da Câmara de Santarém. Infelizmente, temos apenas 2 mulheres hoje, eleitas em 2020, e que estão fazendo o seu máximo para atender esses anseios femininos, mas ainda é muito pouco. Vocês precisam convencer mais as mulheres a votarem em mulher, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai sair com um videozinho essa semana, eu perguntando para as mulheres, por que você, mulher, tem essa dificuldade de dar o teu voto de confiança para uma mulher, sendo que nós passamos por coisas parecidas, né? Isso, a mulher, né? ela tem um ciclo que é parecido, então ela deveria e poderia confiar mais numa mulher. Mas, no entanto, o que acontece? Ela acredita nas promessas, nas propostas do homem, talvez por se sentir segura, não sei. Porque eu realmente confio na mulher. Eu sei que o slogan da nossa campanha é a força da mulher na política santarena. Nós podemos chegar lá e fazer diferente. Nós temos um coração de mãe. Nós somos amorosas por natureza. Então, a gente tem esse lado meigo de ver as coisas, de ter solução para a nossa sociedade, que tanto sofre em todos os níveis. A gente vê que em todos os lados a gente precisa organizar Santarém. Inclusive, Iane, tem estatísticas mostrando que a mulher
como gestora, é muito melhor do que o homem. Estatisticamente comprovado que mulher toma conta melhor do dinheiro público, toma conta melhor das coisas públicas, é melhor gerente pública do que o homem. Então, chegou a hora, eu acho que cada ano, Santarém principalmente, né, precisa se conscientizar dessa importância da mulher. Os homens, eu não digo só as mulheres, não. Os homens precisam também se conscientizar de que as mulheres precisam ter uma visibilidade e oportunidades melhores, né, dentro do parlamento. Só 2 mulheres é muito pouco para o tamanho de mulheres, para o tamanho de Santarém. Eu te pergunto uma coisa, Iane, que tipo de, por exemplo, de militância tu faz na tua vida social para convencer, né, fazer o convencimento de mulheres, de pessoas, de homens, de mulheres, de que é importante a tua presença na Câmara de Santarém? Então, a minha militância ela vem desde quando eu fiz parte do projeto do programa Esporte Lazer da Cidade. E a gente vê a dificuldade que era, naquela época, 2006, 2007, a dificuldade de acessibilidade a culturas de esporte, acessibilidade à cultura do esporte, do lazer, à área cultural de Santarém, a parte de ginástica, a parte de dança. Então, nós, mulheres, a gente tem essa visão mais ampliada, eu digo, com relação a esses segmentos. Por quê? Hoje, eu estava visitando, inclusive, um professor de educação física lá no bairro do São José Operário. Não faz parte da folha de pagamento, também trabalhou comigo naquela época do esporte e lazer, fazia parte da folha, recebia e ia para lá, para o bairro, para fazer aquela atividade de ginástica para a mulherada. Hoje, esses grupos de mulheres elas se organizaram por si e elas estão pagando esse professor para que haja a continuidade desse programa que foi extinto logo em 2012. E o que eu disse para ele? Nós precisamos fazer com que o poder público entenda que as mulheres estando aqui praticando atividade física é menos gente na fila do SUS. Elas estão cuidando da sua saúde. Então, a bandeira que eu levanto, além da parte do esporte, do lazer, da cultura, eu vejo que o nosso meio ambiente ele também precisa. Santarém, a gente vê, né? Não só Santarém. O Brasil está pegando fogo. A gente vê que o calor é de ponta a ponta, a fumaça de ponta a ponta. Os nossos lagos, fui visitar essa semana o Lago do Mapiri. E a gente vê assim, a extensão de areia, de lama, de sujo, de lixo. E uma mulher ela tem essa visão de limpeza, de organização, das coisas no lugar. E precisamos. Eu não acredito que nós, mulheres, a mulherada que vai assistir esse vídeo, eu não acredito que nós não possamos confiar em uma outra mulher para fazer essa gestão desse dinheiro público, desse cargo público, se a gente é tão bem organizada dentro de casa. Se a gente dá conta das nossas contas dentro de casa, com certeza a gente consegue fazer com que essas pessoas possam votar na gente, né? Tanto homem quanto mulher, porque não é só a mulher não que a gente quer. A gente quer os homens, a gente quer os adolescentes, os jovens. E eu já tive uma experiência de escrever projetos sociais. Então, eu consegui captar recurso para três editais de cultura, daquela lei Aldir Blanc. Consegui captar 130 mil para um grupo de dança daqui da cidade e mais 12 mil para o mesmo grupo. E consegui captar recurso para um grupo de dança do interior, lá do Rio Tapajós, comunidade de Parauá. Conseguimos captar 25 mil para esse grupo lá, por meio de editais. Então, o que eu quero fazer com que essas pessoas entendam, quem vai assistir a gente, quem vai conhecer a gente a partir desse momento, que é possível o vereador ele incentivar esse fomento, incentivar com que grupos organizados, grupos de danças, grupos de esporte, equipes de esporte, a entrar para concorrer em editais que saem a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal, e fazer a captação desse recurso. Pode fazer do teu gabinete uma oficina, tu pode fazer o teu gabinete um centro de, vamos dizer,
elaboração desses projetos, né? Tu matou a minha charada. É isso. Né? Exatamente. Interessante. E trazer pessoas para compor essa equipe. É mais emprego. São pessoas trabalhando, são pessoas executando o que eles gostam, dançando. Vão apresentar um festival de dança e está lá o recurso investido naquilo que não é do município. É de um edital de Aldir Blanc, é de um edital de Paulo Gustavo, é uma lei municipal de incentivo ao esporte. Inclusive, nas pesquisas que a gente está fazendo essa semana, nós descobrimos que o ex-vereador Didi Feleol, ele, em 2021, aprovou a lei de incentivo ao esporte municipal. Mas eu não sabia. Quem é que sabia? Como é que a gente tornou isso conhecido para que a população que é dessa área do esporte amador, do esporte de rendimento, para que eles cheguem até esses editais para poder captar esse fundo que está aí no imposto de renda das empresas de Santarém. Então, a gente precisa tornar isso visível, dar visibilidade e acessibilidade para que esses grupos eles possam chegar até o gabinete da vereadora Iane, e ela vai dar os caminhos para que eles possam chegar lá e trazer o recurso. E não vai mais precisar estar pedindo uma bola, uma rede de futebol, um conjunto de time, de camisa de time, na época da eleição. Não, porque ele vai estar mantendo o tempo inteiro, por meio de editais, e fomentando essas crianças, trazendo da rua, trazendo das drogas, porque, para mim, é assim, o esporte, o lazer, a cultura, a arte, eles são ferramentas de resgate de social, crianças, de adolescentes, inclusive de idosos. Né? A gente vê quantos aí no artesãos... idoso já é a questão da inclusão, inclusive, a né? inclusão, né? sim. A inclusão do jovem, a inclusão do idoso à sociedade, isso aí é uma ferramenta que você talvez não tenha a ideia da dimensão, da importância social que elas têm. Né? Exatamente. Inclusive, para o idoso, a gente está pensando fazer com que a gente possa trazer esses editais para trabalhar em Santarém. O recurso, eu costumo dizer, em 2016 eu cheguei aí, lá em Brasília, para lutar pelo campo de futebol lá da Acibama. Não sei se tu te lembra. O finado campo, né? Então, o campo da Acibama fez com que os políticos conhecessem quem era a Iane naquela época. Meti a cara, fui na frente, junto com algumas pessoas de lá da comunidade, inclusive o cachorro, o Marley, que moram no bairro. Para quê? Para que a gente não perdesse aquela última área de futebol, de lazer da comunidade, né? Infelizmente, foi em vão. Só que a minha ida em Brasília fez com que eu visse que é lá que está o recurso, Egésio. Não existe um recurso gigantesco dentro do município de Santarém, mas lá em Brasília tem os gabinetes dos nossos deputados federais, né? senadores, que são ligados a essa base do município e que, se tu chega lá com um projeto, ele vai abraçar a tua causa. Ele vai trazer esse recurso para Santarém e ele vai ajudar o prefeito. Porque quando a gente traz, a gente vai ajudar a renda daquela cidade, a gente vai ajudar a melhorar a vida daquele grupo de pessoas que tanto precisam, né? Iane, você foi candidata em 2016 e em 2020. Foi. Houve alguma mudança, assim, como tu chega com o eleitor, com a eleitora, em termos de comportamento? Há uma diferença entre a eleição de 2020 e 2024? Tem alguma coisa perceptível que vamos dizer, puxa, está diferente, tu deve ter pensado, puxa, está diferente, a coisa não era assim em 2020, agora já está assim. Em 2020, 2016, eu acredito que eu era mais tímida com relação a pedir o voto, primeira coisa. Mas, assim, o eleitor, ele ainda tem o vício do cachimbo, infelizmente, de trocar o seu voto por isso, por aquilo. E hoje eu digo bem assim, as pessoas elas estão mais abertas por conta disso aqui, né? Elas têm mais conhecimento, elas sabem mais informações, elas sabem quem é esse candidato, elas sabem a vida desse candidato, porque ela investiga tudo. E, para mim, se tornou mais fácil chegar nesse eleitor por meio das mídias e também por essa musculatura que eu consegui adquirir de 2016, 2020. Participando dos processos, né, das eleições. Exatamente. Né? Então, quando eu chego em 2024, o meu nome ele já é reconhecido.
eles já sabem que é a Iane lá do Campo da Cibama, é a Iane lá do Bosque da Vera Paz, é a Iane lá do SESC, onde eu trabalho, é a Iane que fez parte do Esporte Lazer. E da rádio. E da Rádio Rural de Santarém, que se eu te disser que eu tenho um eleitor já confirmado, que ele diz assim, eu vou segurar sua bandeira porque eu gosto da senhora desde quando a senhora trabalhava na Rádio Rural. Então, para a gente é um prazer saber que as pessoas elas conhecem a gente e reconhecem que a gente tem essa capacidade de chegar lá e de fazer diferente, Gésia. Eu acredito que tem muito. Um vereador ele não precisa só fiscalizar a obra do prefeito se está certo e meter a ripa e dizer, não, está errado, é isso, é aquilo. Não. Eu acredito que a gente tem que juntar forças, independente de partido, independente se é esquerda, se é direita, juntar força em prol do povo. Eu digo bem assim, eu não tenho um lado, o meu lado é o povo. Então, se um grupo de carimbó está precisando do apoio da vereadora Iane, pode chegar lá com a Iane. Ah, mas eles não são eles são de lado A, lado B. Para mim não interessa. Para mim interessa que esse grupo de carimbó ele seja atendido nas suas necessidades e que ele possa possibilitar conhecimentos futuros. Você está no PP, né? Qual é o teu número? Eu estou no PP, Qual é o teu número? 11700. O número 11700, Iane Belo, é a força da mulher na política santarena. 11700. E você, mulher, 11700, é por causa da música, né, que fica 11700. Então, você, mulher que está vendo a gente, dê esse voto de confiança, acredite que nós, mulheres, somos capazes de fazer a mudança, tanto na vida lá dentro de casa, quanto na vida política. Eu sei que tem gente que não gosta quando a gente fala em política. Ah, eu não gosto de falar de política. E aí, que tu convence? Como é que tu convences essa pessoa? Aí eu digo bem assim, tu sabia que a tua vida toda é decidida na política? Desde a caixinha de fósforo. É uma decisão que tu tomas. Tudo passa pela política. Então, quem decide a nossa vida é a política. Se você não quer que outra pessoa decida por você, então dê o seu voto para propostas, para projetos que possam mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu bairro, a vida do seu grupo. E eu convenço as pessoas. As pessoas já me conhecem, então é mais fácil. Uma curiosidade. Claro que quando você toma uma decisão para entrar na política, para disputar uma vaga na Câmara, no Senado, você tem que conversar com a família, né? Sim. Como é que a família se comporta quando tu diz, olha, esse ano eu vou de novo para a política, esse ano eu vou buscar voto. Eles dão apoio, eles ficam assim meio Não, a gente ressabiado. Tem aqueles que eles abraçam logo a causa, como é o caso da minha filha, Isabelle, estudante de psicologia, abraça a causa e já começa a fazer a campanha entre as colegas mesmo de classe. Antecipada, né? Exatamente. Tem o esposo, que o Gilmar, inclusive, é interessante eu falar do Gilmar Belo, que é o meu esposo, inclusive o sobrenome vem dele, vem da família dele. E o Gilmar ele é mecânico há mais de 45 anos. Mecânico de máquinas grandes, mecânico a diesel. E ele é o primeiro a carimbar eleitoral ferrenho que vai para cima. Que bom, né? Isso é bom. E ele não tem esse negócio, não. Ele vai e fala a verdade, assim. Não, é desse jeito. A gente precisa colocar uma mulher lá. Porque eu confio nela, por que tu não pode confiar? Esse apoio é fundamental, né? É fundamental, porque senão a gente não sai, de jeito nenhum. E aí, o que o Gilmar está propondo junto com a gente? É a gente fomentar uma profissionalização para essa área da mecânica diesel. Porque hoje o Gilmar tem serviço para 10 mecânicos dentro da oficina dele. E ele não encontra mão de obra suficiente dentro de Santarém. Mas não tem as instituições voltadas para esse ensino técnico? Tem essas instituições, mas direcionadas para esse tipo de segmento que é a mecânica diesel de motores de grande porte, hoje digitalizados. Então, o Gilmar precisa... Já é alguma coisa mais sofisticada, exatamente, né? Então, o que ele quer fazer? A gente quer fomentar, fazer com que os mecânicos que já têm a sua profissão possam estar se reciclando, se ressignificando nessa área e abrir vaga para jovens. Quantos jovens tem aí que não têm profissão, que pararam lá pelo meio do ensino médio e que podem ter uma profissão? Então, a gente quer incentivar e fomentar essa parte, além de organizar essa classe dos mecânicos. Fazer uma associação, um sindicato, porque o que a gente vê é uma separação individualista de cada um por si, e aí a gente precisa fazer com que eles se organizem enquanto classe que tem renda. A gente sabe que a mecânica traz renda, eu sei porque vivo com o Gilmar já há mais de 23 anos, e fazer com que esse mecânico veja a importância dele dentro do sistema financeiro dentro do município. E vai dar certo. Iane, tu tem 31 minutos para convencer o eleitor e a eleitora que está nos assistindo, né,
de que você é dentro dessa prateleira de vereadores e vereadoras que estão se candidatando a uma das 23 vagas, que você é uma das melhores opções para que ele vote, depois de tudo que nós falamos aqui. Muito bem, então, eu sou Iane Belo, 11700 é o meu número, estou saindo pelo partido do PP e quero dizer para você, eleitor, estamos cansados de não ser bem representados na nossa Câmara de Vereadores. Quero perguntar para você, você se sente representado, contemplado com tudo que acontece dentro da nossa Casa Legislativa? Então, se você está insatisfeito, igual eu estou, você deveria dar um voto de confiança para uma mulher que trabalha fora, que tem família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, tenho um esposo que me dá força e, mesmo assim, tenho vontade de fazer a diferença na vida da população, por meio de projetos sociais, fazendo a inclusão, acessibilidade a políticas públicas de esporte, lazer, cultura, educação e muito mais pela cidade de Santarém. Temos ainda projetos voltados para os mecânicos, projetos para o meio ambiente, precisamos arborizar mais Santarém. Santarém está passando por um caos climático, não só Santarém, mas o Brasil, e você, com certeza, não vai se arrepender de dar o seu voto para essa mulher que tem palavra e compromisso, além de comprometimento com a cidade onde eu nasci, me criei e amo de paixão, que é Santarém. Portanto, vote Iane Belo 11700. E olha, uma coisa interessante, não vai faltar boa oratória lá na Câmara de Vereadores, e a Iane lá, eleita vereadora. Muito obrigado, Iane, pela tua participação. Eu que te agradeço. Eu quero te convidar já aqui, eleita vereadora, a primeira a vir aqui para a gente conversar, para a gente já debater alguns projetos que tu tem já para 2025. 2025, tá? Com certeza a gente já começa com tudo. Com tudo. E olha, eu quero fazer também um mandato participativo. Tudo que a gente fizer, as pessoas vão saber e vão poder opinar pelas nossas redes, pelos nossos telefones. Porque um mandato participativo eu não vou decidir nada sozinha. Eu vou decidir junto com o povo o que é melhor para ele. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer para o Gesso que esse microfone aqui é o melhor lugar para ele aqui. E não perguntar para o Gesso onde é que é o melhor lugar para esse microfone. Isso. Então, a população ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada dentro da Casa Legislativa, que é a nossa Câmara Municipal de Santarém. Obrigada. Obrigada. Obrigado você pela audiência, obrigado você por ter nos assistido. E não se esqueça que esse programa, a finalidade é essa, né? Você apresentar o candidato, ouvi-lo, ouvi-la, né? Ver as suas propostas, ver olhar nos olhos dele, né? Ver se há uma sinceridade por conta disso e votar. Até o dia 6 você tem que decidir. No dia 6 decida em quem é a melhor opção para o seu voto, quem é a melhor opção para Santarém. Obrigado pela sua audiência. Tchau.